Deus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos. Já queria pedir o Marcos para trocar a versão aí. Eu vou pregar na NVI hoje, tá? Como eu estava falando ali atrás ali com a irmã ali, estava falando com ela, né? Que normalmente eu tô lendo mais, forçando a ler mais na NAA, que é a versão da igreja. Mas quando é algum estudo maior, alguma coisa maior, eu ainda volto para a NVI, que é a que eu mais li na minha vida até agora, então eu gosto mais dela. Mas nada que eu ainda consiga me forçar a ler a versão da igreja, tá bom? Então todos os textos que eu vou usar vai estar na NVI, tá bom? Versão para quem também não sabe do que eu estou falando, né? Pode ter alguém que está assistindo e não sabe do que eu estou falando. Amém? Então, nós vamos ler, antes de iniciar tudo aqui, Hebreus capítulo 6, versículo 19. É a terceira vez que eu faço essa pregação sobre a âncora da alma. A primeira vez foi a que mais me impactou, porque foi quando eu descobri que existia ela na Bíblia, e eu nem entendia muito bem do que estava se tratando, e tem muitos anos atrás que eu preguei isso. A segunda vez que eu tive a oportunidade foi segunda-feira agora, que foi me chamado para pregar, e aí eu falei assim, eu vou pregar o que eu vou pregar quarta-feira de novo. E aí foi numa videochamada de um grupo de oração, me pediram para fazer uma pregação. A minha prima que me chamou lá de São Paulo, então preguei daqui lá para São Paulo, né? E foi assim uma coisa inusitada. Falei com o pastor, nunca fiz isso, mas foi legal. O pessoal gostou, graças a Deus. E pela terceira vez vai ser hoje. É uma das mensagens que, dentro das mensagens que eu prego, é uma das que eu mais gosto. Só que hoje, com certeza, de segunda-feira para cá, eu ainda continuei estudando mais algumas coisas. E nos últimos segundos, ali os 45 do segundo tempo, antes de sair de casa, Deus me deu mais um insight diferente de segunda-feira. Então tem uma pitadinha nova que essa eu não tinha me atentado até agora. E foi assim, poderia falar humanamente do nada, mas eu vou falar que é o Espírito Santo de Deus, porque eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Com esse viés. E aí você vai entender no final. Então fica até o final do vídeo, estou brincando, né? Fica até o final da pregação para você tocar. Estou muito feliz de estar pregando isso e ter visto que Deus falou nesse último minutinho algo assim que eu não tinha pensado ainda. Para quem é advogado aí, né, o Beto, o pastor, eles vão gostar desse insight que Deus deu. Então vamos lá, Hebreus capítulo 6, versículo 19, diz assim: temos esta esperança, qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Apenas isso. Apenas isso. Quando a gente fala sobre âncora da alma, a própria imagem que foi usada aqui como arte, né? Quando eu pedi lá, né? A gente faz essas artes lá na IA às vezes, e às vezes dá bom, às vezes não dá bom. Mas essa aqui foi perfeita. Porque a âncora da alma é basicamente essa foto. E quando ela me deu a foto, eu falei, rapaz, a bichinha é boa mesmo, hein? Porque eu pedi para ligar o céu na terra com uma âncora. E ela deu essa imagem. O céu lá em cima e a âncora firmada. E é tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Fica mais fácil quando a gente olha para essa imagem. Sabe por quê? Porque quando fala de âncora, sempre a gente vai pensar nessa parte de baixo, né? Um barco no mar, e aí você lança essa âncora
para dentro da água, e ali aquele barco, ele estaciona naquele lugar. E aí vai ter onda batendo nele, vai ter vento, vai ter tudo, mas essa âncora, por ela se agarrar a uma rocha no fundo do mar, aquele barco não vai sair daquele lugar de forma alguma. É exatamente esse conceito que esse versículo do capítulo 6, versículo 19, ele está nos mostrando. Só que tem algo um pouco mais profundo, e é isso que eu fico muito feliz em Deus me trazer aqui para falar. Porque nessa parte de cima, onde mostra a âncora, se você olhar só para a imagem, você consegue ver o que a âncora tem em parte de cima? Se você lembrar um pouco da imagem da âncora, exatamente, Isabela, exatamente. Em cima está como se fosse uma cruz. E é perfeito isso. É perfeita a imagem, porque quando você liga as suas coisas no céu, você tem a ancoragem embaixo. Isso só aqui já poderia descer e ir embora, porque é maravilhoso ver isso. E quando eu li isso pela primeira vez, aqui em Hebreus capítulo 6, eu ainda fui um pouco mais longe, lógico, porque nós somos um ser que tem uma trigotomia, que a gente chama, né? Corpo, alma e espírito. Então, o corpo, ele pode perecer, ele é perecível. Do pó da terra viemos, do pó da terra retornaremos. Então esse corpo meu e seu, ele vai voltar para a terra. Esse não vai fazer nada, ele só pode te carregar de um lugar para o outro. O espírito, que é o espírito humano nosso, que é aquele que lá no Éden foi soprado ali, né, o sopro divino. Esse é o espírito humano, aquele que conversa com Deus, aquele que tem uma proximidade e pode conversar com Deus, porque você pode muito bem também abrir mão disso e conversar com outras coisas espirituais que não são Deus. Mas quando você tendenciona esse espírito a exatamente se ligar a Deus, aí algo diferente acontece. E é aqui que é o nosso ponto, porque a âncora, ela fica exatamente no meio. Quando você lança essa âncora, ela automaticamente ela vai se agarrar em alguma coisa. E aí, a princípio aqui, antes de entrar ainda nos pormenores, eu queria que você fizesse assim um raciocínio lógico e básico. A minha âncora, a sua âncora, hoje, sem você saber nada do que vai ser falado ainda nessa pregação, onde ela está ancorada? E quando eu estou te perguntando isso, eu quero que você realmente se aprofunde nesse pensamento e pense, não de maneira filosófica, está em Deus, Diogo. Mas eu quero que você realmente entenda, será que está em Deus? Será que quando a tempestade, já que é uma âncora, quando vem a tempestade, quando vem um momento difícil, seu barco balança e sai do lugar, ou ele se mantém em Cristo? Porque esse é o grande ponto. É aonde nós temos que ver se realmente nós estamos usando essa âncora na nossa vida. Porque aqui, como no versículo 19 diz que ela é firme e segura. E um outro ponto aqui, que assim, esse versículo é tão pequeno, mas ele tem uma profundidade imensa. Porque ele fala aqui que a qual adentra o santuário interior. E aí, para quem é um pouquinho mais leitor de Bíblia,
vai se arremeter lá atrás no deserto, onde tem o tabernáculo. Por que do tabernáculo? Porque o tabernáculo é onde tem o santo e o santo dos santos, a qual adentra o véu. O véu é algo que separava o santo dos santos. E aí te pergunto novamente, em qual lugar você está? Você está no santo ou no santo dos santos? Estou só te provocando, tá? Calma. Estou só te provocando. Porque quando a gente tem uma ilusão de que nós estamos lá, a gente vai cantar aquela música que eu gosto tanto, né? No santo dos santos, em outro lugar não sei viver. Beleza. Mas quando você está neste lugar, há coisas que acontecem e que você repara onde eu alicercei as coisas que eu penso, o que eu fundamentei, onde eu quero chegar. A esperança que esse versículo fala, ele vai existir. Quando eu não tenho essa âncora firmada e segura nesses fundamentos de Deus, eu automaticamente não estou nesse santo dos santos. E aí é preciso eu ter humildade de fazer coisas que o capítulo 6, no versículo 1, já fala. Portanto, deixamos ensinos elementares a respeito de Cristo e avançamos para a maturidade, sem lançar veementemente o fundamento do arrependimento. Porque o que nos faz ser avivados é primeiro ter arrependimento. Sem arrependimento não existe avivamento. Se eu entender que eu estou errado, que eu estou indo para o caminho errado, eu não tenho avivamento. Não existe. Biblicamente é impossível. Se você não reconhece o seu pecado, as suas falhas, as suas limitações, você não vai ser avivado. É um pseudo avivamento que você está vivendo. É um pseudo achar que eu estou flutuando, mas não estou. Biblicamente é impossível. Existe o arrependimento e você precisa passar por ele. E na Bíblia inteira você vai ver pessoas que elas jogavam cinza sobre a cabeça, vestia pano de saco, para mostrar o quanto elas estão arrependidas, o quanto elas estavam se sentindo não só no interior, mas visualmente arrependida das suas falhas, dos seus erros. Então há uma tentativa bíblica o tempo todo de nos mostrar que fazendo isso, nós vamos o tempo todo fazer o que a palavra pecado diz, que é errar o alvo. Então quando nós erramos o alvo, automaticamente nós temos que entender que erramos o alvo e voltar por outro caminho. E quando a gente faz esse voltar por outro caminho, a gente chega nessa âncora de novo. Porque aí a gente consegue colocar na nossa vida o que a âncora faz, que é estar agarrada, firmada no lugar onde eu não saio. Para alguns no mundo é se chamar fundamentalista, para outros é ser teólogo demais, para outros é radicalismo, mas para nós é viver Deus. Para nós é viver Deus. Porque o viver Deus, eu não posso ir com a maré. Ou o famoso Zeca Pagodinho, deixa a menina me levar. Eu preciso estar conectado com Deus. E é o primeiro sinal de que eu estou à deriva. E muitas vezes isso acontece por causa de nós mesmos. Nós nos deixamos ir, está tudo bem. Eu sempre uso um exemplo de um mandril, né?
Às vezes acontece do mandril você desligar ele e ele continua girando. Se o rolamento estiver bom, né? Ele ainda gira um tempo e daqui a pouco ele para. E muitas vezes a gente não percebe que a gente já se desligou do céu. E quando a gente vê, parou. Eu tenho conhecimento e tive conhecimento de um tempo agora, de um pastor. Isso aí é a história que nós já ouvimos, né? Mas tão perto de novo aconteceu, né? De um pastor que caiu e voltou para o mundo e voltou às práticas dele de trocentos anos atrás. E por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que a Bíblia diz: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. E como eu falava na segunda-feira, nós estamos sentindo todas as dores de parto que a Bíblia nos diz. Guerras, rumores de guerras, anticristo na eminência e todas as outras coisas que você lê na Bíblia estão muito perto. Então Jesus está voltando, isso é certo. Ah, mas falam isso há 20 anos, mas ele está voltando. Nada mudou, ele continua voltando. Ele vai voltar. E essa é a nossa esperança. E o que... Agora sim eu vou pegar meu esboço. Isso é só a introdução. O que nós mais temos visto é pessoas que acham estar ancorados e não estão. E quando eu percebo isso, eu não sou diferente de ninguém, mas a gente percebe isso. Deixa eu refazer a minha fala. Eu não sou diferente de ninguém, então eu percebo isso. Eu percebo isso na minha vida. E quando eu vejo um sinal disso, espera aí que eu estou indo para um caminho que eu já sei que eu estou soltando a âncora. Não sei se você já viu alguma imagem, mas procura no Google depois para você ver como que se solta uma âncora. No navio grande, né, que é mais interessante. Ela fica presa por como se fosse uma estaca, né, mas é um negócio de ferro, né? E para soltar é um martelo enorme, né, que eles batem assim, e tem que bater e quase correr, porque a âncora vai puxar toda aquela corrente de uma vez só. Se deixar uma perna, vai embora. É muito forte, é muito rápido. E quando a gente puxa ela de volta, que você está desancorando ali, você vai reparar também no vídeo que você pegar para assistir, que é bem devagar. Então o que você consegue definir? Para você chegar a Deus é rápido. Basta uma escolha. Basta uma pancada certeira e você vai estar com Deus. Porque Ele só quer que você aceite Jesus, seja batizado e creia na vida eterna. E você vai estar com Ele. Agora, para abrir mão dele, é bem devagar. Você não percebe. E você vai indo. E você vai indo. Quando você vê, e qualquer pessoa que já foi no mar aí para nadar ou qualquer coisa, vai ver que você está nadando aqui, daqui a pouco você está longe. Se você souber boiar, então rapidinho você está longe no mar. E é exatamente assim nas nossas vidas espirituais. Quando você deixa a deriva, uma hora você já não está mais na praia, você já não está mais perto. E essa âncora aqui, quando você faz a mesma coisa, que é o que está falando, adentrar o santuário santo dos santos, você vai conhecer Deus. E conhecer Deus é como? Não tem outro jeito. Leitura da palavra. Leitura da Bíblia. Ah, porque o pastor falou, porque o Diogo está falando, porque fulano, ciclano.
Eu sempre digo que uma pessoa que se diz crente e não lê Bíblia, ela não sabe o que ela vive. Simplesmente isso. Ela prega uma coisa que ela nem sabe o que é, porque ela não conhece nada. Então como é que ela pode falar que ela está vivendo isso? Entendeu? É bem forte isso, eu sei. Mas é uma definição que eu tenho para a vida. Se você não sabe a Bíblia, como é que você vai dizer que você prega o Evangelho? Você pode falar palavras que todo mundo já ouviu, né? Como a gente sabe e conhece, que tem pregadores que imitam outros, né? Tem pessoas que imitam no jeito de falar, no jeito de agir, tal. Mas viver é diferente de tudo isso. Viver é totalmente diferente de tudo isso. E conhecer, principalmente, é totalmente diferente disso. Agora, tem algumas coisas que para você chegar nesse ponto de você ir perdendo, que eu acho que é o maior foco de Deus nessa noite, é você identificar quando não estar à deriva ou deixar o seu barco ir à deriva. Você está alicerçado, porque a palavra de Deus diz que uma casa edificada na areia, veio a tempestade e ela ruiu. Mas uma que foi edificada na rocha, ela permaneceu. Isso tem tudo a ver com a âncora da alma. Outro texto que você vai lembrar, o próprio Pedro, quando andou nas águas. Você está olhando para Deus, está olhando para Jesus, né, no caso de Pedro, olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Mas aí Pedro faz o quê? Olha para o vento. Esse simples olhar para o vento faz com que ele afunde. Então o que Deus quer nos trazer nessa noite é que você não pode se distrair. Você não pode abrir mão, principalmente nos dias de hoje, de dar essa oportunidade para o diabo de você se distrair, de você simplesmente abrir mão dos seus dias com Deus, do seu devocional, da sua oração, de coisas que todo mundo está cansado de saber, que o crente, que o cristão protestante, ele precisa fazer. E todos aqueles que se denominam cristão, que é pequeno Cristo, imitadores de Cristo, como 1 Coríntios 11:1 diz, precisam fazer. São deveres que estão implícitos no momento em que você assume o compromisso de dizer: Jesus me justificou, eu agora sou justificado pela fé, eu ando com Deus, então eu tenho que fazer o quê? Andar como Jesus andou, falar como Jesus falou. É uma música lá do Padre Zezinho, né? Foi longe agora, só quem é antigo aí vai lembrar. Esse aí é denunciar minha idade, meu Deus. Amém, glória a Deus. Vamos voltar. Então tem algumas coisas que nos faz perceber que nós estamos indo por esse caminho. Uma das primeiras coisas que acontece, que a gente consegue perceber que a gente desancorou, é a negligência da salvação. Então essa é a primeira advertência que aqui na carta de Hebreus, você lê ela toda, você vai ver que é um perigo sutil de simplesmente se afastar e ter essa falta de atenção no que é necessário, que é Deus, que é manter a sua conectividade em Deus, de estar o tempo todo conectado com Deus. Eu volto a dizer isso e vou levar isso para o resto da minha vida, porque foi algo que marcou, e vou ensinar mais uma vez aqui para vocês. Uma entrevista do Benny Hinn, perguntado, já cansei de falar isso, mas vou falar de novo, é bom sempre lembrar. Perguntado: Benny Hinn, com um ministério desse enorme que você tem e tal, você deve orar bastante. E ele respondeu: eu não oro tanto assim, eu oro o tempo todo. Então achei aquilo
Porque assim, ele está sempre em oração, ele está sempre pensando em Deus, e tudo que ele faz, vai orando. Não precisa orar em voz alta, mas está ali com o sentimento já de oração, de orar, de ver o que é isso aqui. A Isa falou, né, do Fábio que estava vendo. Eu falei de olhar, de ver o filme, ver algo espiritual. Aí o Fábio estava fazendo isso esses dias aí. Então, glória a Deus, que isso é bom. Você reparar em tudo que está à sua volta. Porque também eu falei uma outra frase, né, que não é minha, do Galileu Galilei. Ele falou: se você não sabe, é muito difícil falar, tem o jeito certo da frase dele, mas quer dizer isso, tá? Para você ver Deus, basta você sair ali fora e olhar o mundo. Você vai ver Deus em todas as coisas, na plantinha que nasce, nas coisas, no passarinho que voa, você vai ver Deus. O negócio é a sensibilidade do Espírito, se você está sensível ou não. Jesus com seus discípulos, ele fala uma coisa aos fariseus, que os fariseus reclamaram com ele, que os discípulos deles não estavam jejuando. E aí Jesus responde para eles: não é para eles estarem jejuando, eles estão perto de mim. Mostrando exatamente que o jejum aproxima as pessoas de Jesus. E se os discípulos estavam aos pés dele, a intimidade estava muito gritante. Não precisava deles jejuarem por enquanto. Mas vai ter um tempo, Jesus falou, em que eles vão precisar. Para se chegar a mim, para ter a pureza, porque sede santos como eu sou santo. Então vai ser difícil, vai ter que matar a carne para ficar mais perto. Enfim, é outro ensino. Então negligenciar essa salvação é um primeiro ponto. Em Hebreus capítulo 2, versículo de 1 a 3, vai nos mostrar isso. Então, fundamentado na Bíblia para vocês. Por isso é preciso que prestemos maior atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Pois, uma vez que a mensagem transmitida por meio dos anjos era válida e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, vos nos confirmada pelo que a ouvimos. Glória a Deus. Então já foi dito, foi anunciado por Jesus. Nós cremos em Jesus. Nós entendemos que a salvação vem dele, que a mensagem que ele deixou na cruz, do amor que ele se entregou por nós, estava ali. Então, por que negligenciar tamanha salvação? Então, primeiro momento, e que a gente não percebe, a gente negligencia Jesus quando a gente abre mão completamente de orar, quando a gente abre mão completamente de ler a Bíblia, de conhecer e prosseguir em conhecer. Ninguém, nem o maior teólogo do mundo, nem o mais sábio, se ele parar de ler hoje, ele vai saber porque vai saber. Não existe isso, porque a palavra de Deus, ela deixou definida que ela se renova a cada dia. Então ele nunca vai saber. Já tem essa vírgula: ah, eu sou sábio. Peraí, você não sabe, porque o dia de amanhã tem uma coisa nova aqui, e você não sabe o dia de amanhã. Então você não é tão sábio assim. Então a Bíblia, ela por si só, ela vai cortando as asinhas, né, da pessoa. Segundo aqui, que a gente pode cair, é endurecimento do coração e incredulidade. Aqui em Hebreus, ele usa o exemplo de Israel, que é Hebreus capítulo 3, versículo de 7 a 13. Vamos ler Bíblia, hein, gente? Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião, durante o
tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por esse motivo fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, não é amanhã nem depois, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Amém? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. E nós já ouvimos isso diversas vezes, em várias pregações, em vários locais, você vai ouvir isso. O pecado te afasta de Deus. Porque assim como uma criança uma vez falou comigo: Diogo, você já viu uma cozinheira fazer comida em uma panela suja? E eu parei, respondi logicamente, não. Ela falou: então, para Deus te usar, você precisa estar limpo. Eu tomei um baque, irmão. Eu estava num ponto de ônibus, eu não sabia nem para onde eu ia mais depois. Que eu falei assim: nossa, isso aí tem anos, tá? Eu tinha lá meus 19, 20 anos, sei lá, alguma coisa assim. Tem muito tempo, já foi um tempo, né? Um bom tempo. Glória a Deus. Então ela me falou aquilo e eu nunca mais esqueci. Porque são coisas que vão fazer com que você sempre esteja limpo para ser usado. Pode acontecer de num tempo de escassez Deus pegar e te usar do jeito que você está. Se precisar, ele vai usar. Ele usou uma mula. Ele pode usar outra. Glória a Deus, né? Um bom entendedor, deu para entender. Mas não é o ideal de Deus. Ele quer que você seja santo como Ele é santo. Amém? Glória a Deus. Nós conseguimos ver esse ponto aqui também como algo que a gente não pode de maneira alguma duvidar das coisas de Deus. Se Deus falou algo com você, creia. O povo de Hebreus, quando chega nesse capítulo 6 aqui, Deus está falando com eles uma coisa assim: como pode, né, o autor aqui, através da inspiração divina, está falando com eles: como é que pode vocês terem visto tudo o que aconteceu, verem os apóstolos, ver Paulo pregando como pregou, com tanta intrepidez, e vocês ainda querem abandonar a fé? Vocês querem abrir mão de tudo isso que vocês receberam? Vocês conheceram, talvez falar em línguas, né, que seja, curaram em nome de Jesus, e agora vocês me falam que vocês não crê? É isso que o autor de Hebreus está chamando a atenção. É isso que é o contexto de Hebreus. Lógico, tem o sumo sacerdócio, segundo Melquisedeque, claro, evidente, mas não vou complicar isso para vocês não, que é uma história maior, e não tem muito aqui a acrescentar nesse momento dessa palavra aqui. Mas fazer isso é abrir mão de tudo que já foi feito por mim e por você. E isso, uma vez ou outra, acontece com qualquer um que está aqui, inclusive eu. A gente para num momento, mas você tem que ser rápido em fazer o esquema que eu falei com vocês aqui. Rapidamente, se você vê que você está sem âncora, você pega o martelo e BAU!
para a âncora descer o mais rápido possível e você está ancorado de novo. É isso que você tem que fazer. Essa é a atitude que eu e você, nós temos que fazer. Viu que saiu a deriva, chega com o martelo e bate com toda a força para aquela corrente descer o mais rápido possível e você ser ancorado de novo. Não deixe você viver a sua vida à deriva. Em nome de Jesus na sua vida. Amém? Terceiro ponto aqui, que a gente pode cair nisso, é abandono e deliberado e apostasia, que foi o que eu acabei de dizer, que é o contexto de Hebreus. Está lá em Hebreus capítulo 6, né? Ainda aqui, versículo 4 até o 6, que mostra isso, ó. Mostra assim, versículo 4 do capítulo 6. Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se praticantes do Espírito Santo, ou seja, eles fizeram algo através do Espírito Santo, hein? Não é qualquer pessoa. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificados de novo, estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. O que o autor está dizendo é que você, quando você faz isso, você está crucificando Jesus de novo, fazendo ele passar por uma desonra pública de novo. Olha o peso dessa mensagem. Olha o peso que é a sua falta. E eu não quero aqui que você saia daqui, né, com o pensamento: meu Deus, eu não posso errar, eu não posso. Não. Pecar é errar o alvo, mas volte rapidamente. De novo. Errou, pega o martelo, bate com força, joga a âncora de novo. Um barco, meus irmãos, um barco, ele faz isso diversas vezes na navegação dele. Ele para em vários pontos, em vários portos ele vai parar e ele vai precisar fazer isso. E a cada momento que vai ter uma tempestade, porque o mar, você sai aqui, tá numa. Eu nunca fui, né? Eu queria ir, nunca fui ainda. Mas quem já entrou no mar sabe que você entra aqui, tá um solzão. Quando tá lá no meio, uma tempestade acontece lá. E a nossa vida é igualzinho. A gente entra, tá mar, aquela coisa maravilhosa. Mas chega lá no meio e vai ter uma tempestade. E como que você se prepara? Como que eu me preparo? Bíblia. É aí que eu vejo. Tem uma coisa que eu faço, vou ensinar aqui, talvez você queira usar, use. Sabendo mais da Bíblia, quando acontece uma situação na sua vida, tudo que você já vai passar ainda na sua vida, já foi escrito aqui, tá? Certeza. Depressão, Isaías já passou por isso. Elias passou por isso. Uma mula falou com você, Balaão. Mais difícil de acontecer, né, Maico? Mas vai que. Então, tem inúmeras situações, e que talvez você não entenda, né? Problemas com família, problema familiar, que você está passando lá porque você acha que é geracional. E aí você vai pegar lá os patriarcas, Abraão, Isaac. E aí chega em Jacó, também acontece a mesma coisa, mesmo erro, mentira, paternidade mal sucedida. José acerta isso. Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim,
Deus me fez prosperar. Mudou completamente. Mudou completamente. Depois eu passo um livro aí para vocês lerem sobre isso, tá? Tem um livro só sobre isso. Eu sempre é família doente, filho ferido. Isso, pela primeira vez eu lembrei o nome. Família doente, filho ferido. É o nome do livro. Quem quiser anotar. Alcione Emerick, autor aqui do estado, hein? Muito bom esse livro. Sempre indico. É sobre isso. Então, essas coisas vão ajudando você a chegar lá. Deixa eu ver aqui. Também tem Hebreus capítulo 10, versículo de 26 a 29. Vai dizer o seguinte, sobre essa questão também de abandono deliberado e apostasia da fé, hein? Se continuamos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, olha aí, você já recebeu e continua fazendo como se nada tivesse acontecido. Já não resta sacrifício pelos seus pecados, mas tão somente uma apavorante expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Errar no tempo de Moisés, você podia pegar ainda um boizinho, uma ovelha, um passarinho, vai lá, sacrifica. Tinha uma vez no ano, você pegar o sacerdote, ele ia lá, sacrificava. Tinha vários jeitos. Só que existe um sacrifício que foi feito por Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Que não precisa de outro. Não precisa de outro. Glória a Deus por isso. Ele morreu por mim, pela sua vida, uma vez só, para definir assim: está consumado. Glória a Deus. Se você tem uma outra mensagem que eu já preguei uma vez, que esse está consumado é um grito de guerra. Significa um grito de guerra. Acabou a guerra lá, venceu. Está consumado. Esse é o motivo dessa palavra. Tetelestai. É o que Jesus falou. Amém? Deixa eu voltar aqui que eu me empolguei. Calma. Quarto e último. Glória a Deus. Eita. Armadura e afastamento da graça. É o quarto ponto. Quem estiver anotando, tá aí, hein? A quarta coisa que, se você fizer, dá ruim. É um perigo prático no relacionamento com Deus e com os outros. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Olha que interessante. A amargura é o quarto ponto que não pode acontecer. Alguém fez alguma coisa para você, você fica tão dodói que você abre mão daquilo. Não vou falar com aquela pessoa, não vou falar, não perdoo, não perdoo, não perdoo, não perdoo, não perdoo. Ok, irmão. Deixa eu citar uma coisa para você. Quem não perdoa, não é perdoado. Se você não perdoa, simplesmente você está fazendo uma das coisas que está fazendo você ficar à deriva,
Para quando Jesus voltar, você falar: Jesus, aleluia, glória a Deus. Mas aqui, e o Zezinho lá que você não perdoou ele até hoje? Como é que fica? Não, mas que não sei o que lá, que não sei o que. Ó, pode ir embora. Desce a escada aqui, ó. Ou como muitos dizem, né? Pega o escorregador aqui. O escorregador é triste, né? Irmão, quando o cara fala assim: ó o escorregador, hein? Vai de escorregador. E realmente é isso aí. Em outras palavras, é isso aí. A amargura é uma coisa que você não pode ter. E olha que interessante, que fala raiz de amargura. Ou seja, é algo que se você, quanto mais tempo você deixa isso crescer na sua vida, mais a raiz ela vai ganhando. Como eu fiz agropecuária, eu vou te dar essa instrução aqui, né? Em agropecuária a gente aprende que o mesmo tamanho que a árvore tem de copa, ou seja, que ela tem em cima, ela tem embaixo de raiz. Então, talvez você vê o tanto de amargura que você tem já olhando para o espelho. Você sabe que você tem. Você sabe que você tem. Ninguém precisa dizer isso para você. Você sabe que você tem. Aí o que você vai fazer? Procurar tal pessoa X. E é muito difícil fazer isso. Eu já passei por algumas vezes isso. Você tem que ir lá, conversar com a pessoa, sentar na frente da pessoa, se humilhar. E mesmo que não seja você que fez o que fez, sei lá qual a história que você viveu, e pedir perdão. Dói uma quantidade, meu irmão. Mas vou te falar, o perdão, ele não liberta o outro, ele liberta você. E quando você ganha esse perdão, é a mesma coisa que Jesus fez. Jesus fez isso conosco. Ele não tinha pecado. Ele não tinha nada para pedir perdão. E ele foi lá e se pendurou na cruz. Se pendurou não, colocaram ele, né? Mas estava lá na cruz pelos nossos pecados. Olha o tamanho da profundidade do que Jesus fez por nós. Nós sabemos disso, mas é bom, de novo, se é a terceira vez que eu estou pregando essa mensagem, é reafirmar isso na nossa mente, porque às vezes a gente esquece disso. E é a coisa que fundamenta toda a nossa fé, mas nós esquecemos assim mesmo. Então, em Hebreus, ele mostra isso. Nenhuma raiz de amargura ao brotar cause perturbação e contaminação de muitos. E agora, para chegar ao final, tem aquilo que eu falei no início, que foi os 45 do segundo tempo, saindo de casa. Deus lançou uma coisa na minha mente que eu falei assim: cara, não tem nada a ver isso. Tem nada a ver isso. Aí eu fui e falei: vou pesquisar, né? Já que veio na minha mente, vamos pesquisar. O que tem a ver? Olha isso, gente. Deus falou assim: amigo, dá uma pesquisada aí, o que tem a ver a quinta emenda com isso que você vai pregar hoje. Eu falei: mas como assim? Que loucura é essa? Maicon e Beto aí, consegue pescar alguma coisa? Quinta emenda com isso aqui. Esperança, não sei o que. Eu falei: rapaz, que loucura é essa? Fui pesquisar.
Que loucura. Eu falei assim, eu vim rindo até não querer mais. Eu falei, que isso, cara? Que loucura é essa? A analogia das duas coisas reside na ideia de proteção e confiança contra a acusação e a dúvida. Não é isso? Juridiquês aí, vocês dois aí. É isso mesmo? Olha isso. O ponto mais famoso da quinta emenda é o direito de não ser forçado a testemunhar contra si mesmo, que é o direito ao silêncio. Harvey Specter aqui agora. Né? Vocês estão aqui, eu tô aqui. Só quem entendeu, só quem vê a série. Amém. Vai lá, tá? Conceito jurídico da quinta emenda é proteção contra a autoincriminação. Vai pescando aí. O sistema legal oferece uma proteção para que o indivíduo não precise fornecer a prova da sua própria culpa. Tá começando a entender, hein? O foco é deixar que a acusação, o promotor, o cara que fica lá falando, ele fez isso mesmo, não sei o que, prove o caso. Então, é o promotor que tem que provar que você fez alguma coisa. Isso mesmo? A âncora da alma, olha isso, irmão, é a esperança em Cristo. Oferece uma proteção contra a voz da consciência culpada. Nós somos os nossos promotores. Nós mesmos vamos nos acusar. A sua consciência, ela vai ser seu promotor. Ela vai ficar te julgando. E aí você não vem para a igreja. E você não é nada. Você não pode estar aqui. Você fuma, você bebe, você se droga. E você não pode estar aqui. E aí você só vai se afastando. Você se sente culpado. Olha isso. O texto de Hebreus nos encoraja a nos aproximar com sincero coração, em uma plena certeza da fé, tendo o coração purificado de uma má consciência. Você chega na frente do promotor e fala, eu sou culpado. Eu sou culpado, mas sou eu que fiz tudo. Sou eu que fiz tudo. Você pensa, na hora que eu li isso aqui, que eu pesquisei e entendi isso aqui, eu falei assim, eu pensei, eu lá na frente do tribunal, o promotor falou um monte de coisa ali, você tá naquela situação que você não sabe qual defesa você faz, né? E aí a única coisa que você, depois de ouvir tudo aquilo, aquelas atrocidades que o promotor falou, assim, eu sou culpado, né? Depois de tudo que ele falou, eu não tenho mais defesa, tudo isso eu sou mesmo. E aí quando o crente começa a perder esse foco, começa a se julgar, a dizer, eu sou culpado, e aí começa a retroceder tudo aquilo que Deus ensinou para ele, tudo que Jesus ensinou para ele, que o Espírito Santo forjou nele. Aí é que vem, se tornando uma testemunha contra si mesmo. A quinta emenda é não fazer isso. E aí você faz isso. Ao duvidar da eficácia e da suficiência do sacrifício de Jesus, a fé, por outro lado, significa se calar diante da culpa e confiar na justificação perfeita oferecida por Cristo. Não, só um aleluia foi fraco. Pô, que depois disso tudo, glória a Deus, rapaz, glória a Deus. Porque não é você que se justifica, é Jesus que te justificou. Você pode se sentir culpado,
naquele momento ali, com todo mundo falando de você, né? Meu Deus, eu vou esquecer o nome aí, vai ficar ruim, né? Meu Deus. A Paola que batizou aqui, aparece os montes de dono e você não é do Senhor e tal. Fala, peraí, não sou eu que me justifico, é o Senhor, é Ele, e aí Ele vai ser o seu advogado. É como se Ele entrasse na sala, igual aquele Tony, aquele McGregor, né? Ele entra todo, Jesus entra no tribunal, ó, só balançando o braço. Eu sou o advogado desse cara aí. Eu sou o advogado dele. Ele está quase perdendo, mas ó, eu entrei. E é isso que Jesus quer passar para você. Na vida de fé, a âncora é um lembrete de que a salvação, ela não é aleatória, mas tem um devido processo divino. Ela foi estabelecida pelo juramento e pela promessa de um Deus imutável. Ele não muda. A âncora é lançada no que é impossível que Deus minta. Ele nunca mentiu para você. Se Ele diz que você foi salvo, você foi salvo. Se Ele diz que Ele tirou o pecado de você, Ele tirou o pecado de você. Se Ele diz que Ele te justificou, Ele justificou. Então nunca, jamais, a partir dessa mensagem, nunca mais abre mão da palavra de Deus. Nunca mais abre mão do que Ele já te entregou, porque Ele é fiel e justo para cumprir. Ele não é filho do homem para que minta. Amém? Pode ficar de pé. Passei 1 minuto só. Glória a Deus. Glória a Deus.